Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, queridos telespectadores. Estamos hoje, mais uma manhã, aqui na nossa cidade Nova Friburgo, com o nosso friozinho que não nos deixa. Todo mundo fica aí às voltas com gripe, com resfriado, mas ele está aí de volta e nós estamos aqui mais uma manhã, hoje, dia 13 de novembro de 2010, começando mais um Terceira Revelação com a sua audiência. Você que participa também através do YouTube, hoje estamos aqui ao vivo, então você pode participar através do nosso telefone que já está aí na telinha. Então nós temos aí mais uma oportunidade de estarmos juntos, estudando a doutrina espírita, que traz tantos esclarecimentos. Vamos continuar aqui abordando, porque a gente tem tema, o espiritismo, ele é muito atual, ele trata de todos os assuntos que são referentes à nossa vida de relação, à natureza, todos os acontecimentos, o espiritismo ele abrange. E vamos falar aí sobre catástrofe, vamos falar hoje sobre um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a diversidade dos mundos habitados, as moradas da casa do Pai, que já nos ensinava Jesus. Então vamos ver que só como a Terra tem bilhões de planetas muito parecidos e todas essas moradas são apropriadas para nós, espíritos que estamos evoluindo, estamos buscando aí nos aperfeiçoar intelectualmente, moralmente. Então nós temos essa maravilha, como eu costumo dizer aqui, para a gente estudar. Estamos juntos aí mais essa manhã para abordar esse assunto que nós estamos atravessando aí de crise econômica, da intervenção dos Estados Unidos aí, questão do dólar. Então tudo isso a doutrina espírita vem tratar com muita propriedade, com muita segurança, porque é a terceira revelação de Deus para a humanidade. É importante a gente dizer isso aqui, porque não é só um conhecimento limitado aos espíritas, não, muito pelo contrário. É um esclarecimento, são esclarecimentos muito úteis para toda a humanidade, que diz respeito à nossa individualidade como espírito, às nossas relações com os nossos semelhantes, que também são espíritos que estão a caminho aí da perfeição. Então, a doutrina espírita trata sobre tudo isso, lembrando que a gente sempre aqui fala da importância e que a doutrina espírita ela só está contida nas 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. São 5 obras que tratam a doutrina espírita de forma adequada, sem alterações, sem enxertia, sem fantasias. Foi tudo fruto de muito trabalho do nosso querido Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, trazendo esses esclarecimentos dos espíritos superiores, que com a permissão de Deus vieram nos trazer essas notícias, vieram nos esclarecer de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, e esclarecer que somos espíritos eternos, indestrutíveis. A gente passou aí no último programa, a gente falou sobre o dia aí da comemoração dos mortos, o dia de finados, explicando muito bem e consola, porque esclarece e faz com que a gente desenvolva a fé raciocinada. Não é a fé porque alguém disse, porque alguém impôs, mas é uma fé que a gente raciocina. E a gente acredita, e a gente aqui tem essa tarefa, essa finalidade do programa, que é esclarecer sobre a doutrina espírita. Tem irmãos que vão concordar, tem outros que vão discordar, mas é o nosso papel, é a nossa tarefa ao longo desses 7 anos que nós estamos aqui, é a nossa única finalidade de esclarecer, de falar sobre a doutrina espírita, pois ela realmente ela faz esse papel, né, Zé Manuel? Bom dia, de nos ajudar, de nos esclarecer e consolar, né, pela fé raciocinada. Isso é muito importante. Com certeza. Queridos telespectadores, muito bom dia. Queridos internautas, agora no mundo inteiro, muito bom dia. Tem feito contatos conosco, inclusive já solicitando livros básicos, das obras básicas, para que nós encaminhemos para outras partes do mundo, e nós já estamos providenciando, e nós agradecemos muito a participação de vocês, a inclusão de vocês nesse trabalho que nós realizamos aqui há mais de 7 anos,
E gostaríamos que vocês, inclusive, refletissem sobre isso, no sentido de que também pudessem reproduzir essa ação que nós desenvolvemos aqui, eu com a Valéria, para que vocês também sejam úteis cada vez mais à divulgação do Espiritismo, do verdadeiro Espiritismo. Como disse muito bem a Valéria, que só existe a partir da codificação elaborada por Allan Kardec. Não adianta, como eu sempre lembro aqui, as pessoas se contorcerem na poltrona. Não, mas os nossos irmãozinhos que são espíritas de outras linhas, não existe espírita de outras linhas. E nem ninguém deixa de ser nosso irmãozinho amado porque pensa diferente da gente. Não criem essa hipocrisia característica do preconceito religioso milenar que domina esse planeta. Não embarquem nessa. Aliás, por nós embarcarmos nesse engessamento de tudo que as religiões sempre falaram e dominaram os homens aqui na Terra, é que nós temos a grande dificuldade de nos libertar em termos de consciência e em termos de aprendizado da verdade e não daquilo que a sociedade mete na cabeça das pessoas. A humanidade já está engessada nisso há milhões de anos, há milhares de anos, admitindo coisas absurdas, como disse a Valéria, por falta da razão. Não se pode ter fé separada de razão. Fé sem razão é uma fé sujeita a ser derrubada como um castelo de cartas, como um castelo de areia, como uma fileira de dominós. Então, fé sem razão não faz sentido. E eu não entendo por que tantas pessoas insistem em afastar a fé da razão. Querem ter uma fé ignorante? Querem ter uma fé capaz de ser jogada por terra pela lógica e pelo bom senso? Por que querem isso? Uma das nossas intenções primeiras no mundo é nos esclarecermos, para sermos mais capacitados de entender, inclusive, o próprio Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e não ficarmos fazendo um Deus, um velho barbudo, um velho musculoso. Quando disseram que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, fizeram logo ele a nossa imagem e semelhança. Então por que nós vamos continuar nisso? Quem aí de vocês continua escrevendo com pena de ganso? Molhada naquele tinteiro, pena de ganso. Tem alguém que escreve? Quem de vocês continua datilografando naquelas máquinas as suas correspondências? Quem? Não usa o computador? Então nós confortavelmente nos adaptamos a todo tipo de avanço intelectual que nos traga conforto material. Mas por que também não nos adaptamos em todo tipo de avanço no sentido moral, no sentido de entender aquilo que até então, no curso da história da humanidade, era incompreensível, principalmente com relação à origem de todas as coisas, que é Deus. É fundamental nós entendermos Deus. Todos os distúrbios e desarranjos da humanidade, sejam eles sociais, sejam eles psíquicos, sejam eles de que forma for, todos esses desarranjos advêm da falta de entendimento de Deus, da falta de entendimento com clareza, com certeza e convicção das nossas origens, desde muito antes desta vida. Então é fundamental que todos recorram ao entendimento de Deus a partir da evolução das ideias. E a doutrina espírita é a evolução da ideia, é a revelação de Deus na sequência dos esclarecimentos, para que a humanidade hoje aqui, essa de hoje aqui, porque a de ontem pode ainda já não estar aqui, ou essa de hoje não estará um dia, mas para que essa humanidade aqui concebida no planeta Terra tenha informações mais lúcidas, como eu disse, informações capazes de estabelecer a fé raciocinada, a fé capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Não significa que o que acreditamos hoje, amanhã nós tenhamos também que acreditar, ou daqui a um século, se houverem novos esclarecimentos, para que nós passemos a entender, aceitar e acreditar de forma diferente, sempre no sentido de evoluir o nosso entendimento. Quando o Espiritismo apresenta Deus como origem de todas as coisas, causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. Quando nos apresenta como alma, como espírito imortal, como uma inteligência individualizada, consciente, com livre-arbítrio, capaz de promover o seu próprio progresso, sofrendo pelos desvios que exercita, que comete na busca desse processo evolutivo da perfeição, capaz de errar e por isso capaz de sofrer. Então Deus, essa alma imortal, criada por Deus como tudo para ser perfeita,
num processo reencarnatório de várias existências na Terra ou em outros mundos habitados e espalhados pelo universo, sem nunca perder a capacidade de intercomunicação universal em que os desencarnados ajudam aos encarnados e os encarnados, muitas vezes, ajudam aos desencarnados num processo educativo, num processo de elucidação, onde tudo se harmoniza, onde as inteligências individualizadas, conscientes e moralizadas, ajudam-se umas às outras no sentido de se atingir o objetivo final da perfeição, que talvez não seja nem conveniente chamá-lo de objetivo final, porque sendo o universo infinito e sendo a capacidade de evolução infinita, nós estaremos sempre evoluindo, mas não mais sofrendo. Não pensem que aí a doutrina espírita vem perpetuar o sofrimento através das diversas vidas aqui ou em outros mundos, não. A doutrina espírita vem esclarecer que a perpetuidade da evolução, ela não significa a perpetuidade de sofrimento. Sofrimento só ocorre nas escalas mais inferiores do processo evolutivo, como no caso da Terra. Aqui nós, espíritos ainda primários, passamos pelo sofrimento, que é o medicamento da natureza para curvar as nossas falhas e as nossas deficiências e paixões oriundas do egoísmo. É a dor, é a privação, é o aprisionamento e a escravidão, a matéria que nos fazem romper com a carapaça do egoísmo, da vaidade, do orgulho, fazendo com que nós sejamos livres para a humildade, a simplicidade, a fraternidade, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento sentimental, para nos afastarmos da matéria e, consequentemente, nos afastarmos do sofrimento. Sofrimento não é algo que nos acompanhe eternamente, ele é pontual, ele é incidente de percurso, ele será eliminado, assim como a inferioridade, o contato e as influências de espíritos inferiores são acidentes de percurso. Enquanto nós ainda somos inferiores, estamos nessa faixa de inferioridade em relação à perfeição, nós estamos sujeitos, por essa interseção de uns para com os outros, sujeitos às influências malignas, maléficas, negativas, de almas como nós, de espíritos como nós, que pretendem se associar aos nossos maus pensamentos para nós fazermos aí essa grande quadrilha que, no caso, predomina na humanidade. Predomina na humanidade. Mas nós não podemos nos desiludir, nos decepcionar ou nos desanimar em função da humanidade estar predominantemente dominada pelo mal, dominada pela injustiça, dominada pela insegurança e por tudo mais. É uma questão pontual, como eu disse, é um incidente de percurso. Sairemos daqui para mundos melhores de acordo com o esforço que fizermos individualmente, pessoalmente, para cumprirmos a nossa missão e a nossa tarefa, que é a tarefa de evoluir a nós próprios.